Tudo bem com você? No vídeo formatação condicional com ícones, barras, mapa de calor e mais, eu uso algumas tabelas que resumem a quantidade de atendimentos por dia da semana e por horário. Nesse vídeo quero mostrar como essas tabelas foram feitas. O segredo é a função conte.sys, na minha opinião, uma das 5 funções mais poderosas do Excel. Conte.sys e soma.sys são basicamente a base de cálculo das tabelas dinâmicas, por exemplo. Neste vídeo vamos ver esta função na sua forma mais simples e depois em alguns casos mais complexos, inclusive para selecionar dados em intervalos entre duas datas no final do vídeo. E antes de continuar, deixo aqui um convite. Se você está buscando se tornar um usuário realmente avançado do Excel, inscreva-se nesse canal e marque todas no sininho das notificações. Assim você recebe avisos a cada novo recurso que posto aqui. Eu sou o professor Vlamir e espero que aprenda muito com este material. Tem uma lista aqui dos atendimentos ou vendas que fiz. Por exemplo, o relatório de uma caixa registradora de uma loja, ou emissão de senhas de atendimento, ou qualquer outra anotação. Quando temos listas assim, não devemos separar em planilhas diferentes, tipo uma planilha para janeiro, outra para fevereiro. É melhor ter todos os dados em uma planilha só. Nossas fórmulas vão selecionar os dados que importam. Como quero fazer relatórios com o dia da semana, vou incluir aqui o dia da semana com a função texto. Veja aqui neste outro vídeo no canto da tela como a função texto funciona em detalhes. Arrasto a fórmula com 2 cliques até o final da lista e confiro aqui nos status quantos registros ele fez para sabermos se arrastou para a tabela inteira. Feito! Nesta planilha, quero contar quantos atendimentos aconteceram por dia da semana. Ou seja, quero contar naquele relatório quantas vezes apareceram a palavra domingo, segunda e assim por diante. Então eu quero contar os valores, mas só se o valor for domingo. A função que faz isso é exatamente a função conte.sys. Detalhe, use sempre a função conte.sys com S, que é a função disponível a partir da versão 2007, que é mais poderosa que a antiga função conte.c. Olhando a fórmula passo a passo. Na função conte.sys, eu primeiro vou selecionar a coluna aonde tem os valores que eu quero contar. No caso, seleciono a coluna D da planilha BD. O Excel escreve BD exclamação, o nome da planilha, seguido da exclamação. Depois, a coluna D, D, sem número de linha, ou seja, a coluna toda. Ponto e vírgula. E preciso digitar o ponto e vírgula antes de clicar em outra planilha, antes de mudar de planilha, senão ele vai achar que é a coluna D da planilha que eu vou selecionar agora. Agora que digitei o ponto e vírgula, volto para a planilha onde estou fazendo a fórmula e clico no dia da semana, no domingo, célula A2. Arrasto essa fórmula para os outros dias da semana. Vamos acompanhar novamente o que eu fiz. Aqui para este mapa de calor eu quero usar basicamente a mesma fórmula, mas vamos fazer uma parte por vez. Primeiro vamos contar os dias da semana. Como aqui vou copiar a fórmula também para outras colunas, não apenas para outras linhas, eu preciso usar referência absoluta nas colunas, ou seja, travar as colunas do banco de dados. Então vai ficar conte.sys, pego a coluna D da planilha BD e travo as colunas, um cifrão, ponto e vírgula. Agora vou clicar na célula B1, o domingo. Mas como eu vou arrastar para as outras linhas, domingo está escrito apenas na primeira linha, então tenho que travar também a linha 1, porém sem travar a coluna. Vai ficar B, cifrão 1. Tudo certo até aqui? Se você tem alguma dúvida sobre travar células nas fórmulas, ou seja, referência absoluta e referência relativa, logo eu terei um vídeo sobre isso publicado aqui. Bem, falta colocar a faixa de horários. Em cada linha, quero somar os atendimentos a partir deste horário até o próximo horário, certo? Além de continuar discriminando o dia da semana. Então, na função conte.sys, vou colocando os parâmetros sempre assim. Coluna onde eu vou verificar os dados, ponto e vírgula, os dados que eu quero contar. Só que no caso do horário, eu preciso saber se o horário está entre um horário e o outro horário. Quer dizer, nessa célula, escolher a coluna de horário e saber se o horário está depois das 0 horas e antes das 0 horas e 30 minutos. Bem, horário para o Excel são números, certo? Então eu vou dizer que tenho que contar os números maiores que 0 horas e menores que 0 horas e 30. Mas eu não posso usar as palavras menor e maior, então vou usar os símbolos.
símbolos. Mas esses símbolos não são números, então tenho que fazer como texto, colocar esses símbolos entre aspas e usar o E comercial para juntar com o valor. Mais um detalhe, se o atendimento foi exatamente 0 horas, quero contar aqui também, mas se for 0 horas e 30, eu não quero, vou contar na próxima faixa. Nesse caso, 0,30 não tem igual, porque vou contar até 0 horas, 29 minutos e 59 segundos. Se for 0 horas e 30, eu conto no próximo horário. Mais uma preocupação, usar referência relativa ou absoluta, travar ou não travar as células? Bem, todas as colunas do BD devem ser travadas. O nome do dia da semana está sempre na linha 1, por isso vamos travar aqui B cifrão 1. Os horários estão sempre na coluna A, então cifrão A2. Na hora de escrever a fórmula, também não esquecer, só mudo de planilha quando for clicar numa célula. Pronto, terminamos nosso relatório. Escrever essa fórmula tem vários desafios. Entender a fórmula, a questão do maior que um horário e menor que o outro, entender quando precisa travar uma linha ou uma coluna, na hora de digitar, mudar a planilha na hora certa. É preciso treinar. Não se preocupe se não funcionar na primeira, na segunda, na terceira vez. Assista o vídeo novamente, pause, pare, volte. Os erros nos ensinam, seja persistente. É assim que você vai evoluir e aprender no Excel. E conte com o canal Excel Futura para continuar aprendendo mais e mais. O mesmo raciocínio que usamos na função conte.cs, usamos também na função soma-cs. E por extensão nas funções média-cs, mínimo-cs e máximo-cs. Também usamos o mesmo raciocínio para contar um intervalo de valores qualquer, ou mais comum, contar entre um intervalo de datas. Vamos fazer isso agora como exemplo para calcular quantos atendimentos tivemos entre duas datas. Usaremos esta planilha como exemplo. Conte.cs, a coluna de datas, ponto e vírgula. Depois da data de início, ponto e vírgula, colunas de datas novamente, ponto e vírgula, antes do fim. Então vai ficar conte.cs, coluna A da planilha BD, ponto e vírgula, abre aspas, maior ou igual a data de início, ponto e vírgula, coluna A novamente da planilha BD, ponto e vírgula, aspas, menor ou igual, fecha aspas, E comercial, a data de fim. Esta é a nossa fórmula. Aqui está o nosso resultado. Nesse vídeo, apresentei a função conte.cs. Repita os exemplos que mostrei aqui, você precisa entender esta função. Se aprendeu alguma coisa nesse vídeo, marque seu gostei e assiste agora esse outro vídeo que estou sugerindo para você. Obrigado e até mais!